Olá, bom dia. Espero que vocês tenham curtido muito meus vídeos, as minhas dicas de matemática lá no meu canal. Quem já conhece, Paty Ribeiro e Patrícia Ribeiro, pode se inscrever nos dois canais. São dicas para quem tem dificuldade e não tem tempo de estar na escola porque trabalha demais ou então está muito cansado para poder pegar uma aula de 4 horas. Então, essas aulas são aulas de dicas para vocês que gostam de ver aulas curtas e objetivas e fáceis de entender. Por favor, se inscrevam para ter mais vídeos. Então, esse é o canal de Paty Ribeiro ou Patrícia Ribeiro. Veja que esse canal é para ajudar as pessoas que querem entender melhor o assunto em menos tempo. Hoje nós vamos falar com vocês para entender o que é o predicativo do sujeito. Aí vocês perguntam, mas eu não sei o que é predicativo do sujeito. Claro que eu já dei uma aula, quem quiser ir lá em Dica de Português, tem lá o que é sujeito e sua classificação. De novo, quem quiser saber sobre sujeito, é só lá procurar em meus vídeos. Lá tem dicas, o que é o sujeito, sua classificação e os exemplos. Então, para você entender o predicativo do sujeito, você tem que saber o que é um pronome, que também lá tem nas minhas aulas, o que é um substantivo, o que é um numeral, porque aqui eu vou falar predicativo do sujeito formado por adjetivo, predicativo do sujeito formado por numeral. Então, vocês têm que ir lá ver meus vídeos que lá tem lá sobre o que é substantivo, sua classificação, o que é sujeito, sua classificação. Então, vocês, veja, esses vídeos é para ajudar vocês a entenderem melhor. Às vezes você em casa não está conseguindo entender sozinho, ou pega um livro e não consegue entender aquela disciplina. No caso, eu falo as classes gramaticais e outros assuntos de português. Então, são dicas para melhorar na escrita, na sua conversa e também para quem quer melhorar na redação, que hoje está muito exigente o mercado de trabalho, escrever bem e falar bem. Então, vamos voltar, né? Que eu disse que meu vídeo é curto e vocês vão entender. Então, o predicativo do sujeito, vamos lá. O predicativo do sujeito, quando ele é formado por um adjetivo. Quem sabe, adjetivo, ele dá qualidade ao objeto. No caso, ele dá qualidade ao substantivo. Então, adjetivo, ele vai dar qualidade. Então, quando eu falar aqui predicativo do adjetivo, então eu vou dar um exemplo aqui que eu pesquisei para vocês. Aquele carro é azul e amarelo. Então, veja, né? Que esse azul aí está indicando uma qualidade, que o carro está pintado de azul, que o carro está pintado de amarelo. Aí vamos de novo, predicativo do sujeito. No caso aqui, predicativo do substantivo. Eu já falei do sujeito, é porque assim é predicativo do sujeito que indica um substantivo. É isso que eu quero dizer. E esse substantivo que eu aqui separei para vocês entenderem é um substantivo abstrato. O que é um substantivo abstrato que também tem na minhas aulas? Substantivo abstrato é aquilo que você não toca, você só sente, né? Eu estou doente, você não está tocando um doente, você está sentindo que está doente. Então, substantivo, quando o predicativo se referir a um substantivo abstrato, então eu até separei aqui, ó, predicativo do sujeito que tem um substantivo e coloquei um substantivo abstrato, aquilo que você sente. Até separei aqui um exemplo. Eu estou nervosa desde ontem, então significa que é o seu estado, né? Então, é o estado que você está. Então, por isso que eu volto a dizer, predicativo
do sujeito que retrata um substantivo abstrato. Porque você tem que entender, quando eu falar predicativo do sujeito, numeral, predicativo do sujeito, pronome, para entender, para chegar aqui a esse ponto que eu estou falando. Então, vamos lá, resumir a aula, para ficar bem clara na sua mente e você não esquecer dessas dicas para o nosso dia a dia. Então, predicativo do sujeito é formado por um adjetivo. O predicativo do sujeito é formado por um adjetivo. Um exemplo, Maria anda contente. É o modo, né? É o modo que ela está contente. Para predicativo do sujeito formado por numeral. Meus alunos são só 15, meus alunos só são 16, ou meus alunos só são 17. Exemplos que eu estou dando. Predicativo do sujeito formado por um substantivo. Pedro foi o problema, então o problema é o substantivo. Então, foi dicas, já sabe, coisa simples e prática. Então, vamos terminar nossa aula. O predicativo do sujeito, ele tem verbo de ligação. Então, para que serve os verbos de ligação? Aqui diz, né, na dica que eu coloquei, que os verbos de ligação ligam o predicativo do sujeito, indicam a ação ou estado. E esse estado pode ser permanente, pode ser transitório, aparente e contínuo. Contínuo é uma coisa que dá, assim, continuidade, que você vai continuar com aquilo, né? Então, vamos dar um exemplo do que eu falei, que você diz, verbo de ligação, como é que eu vou saber? Que está ligando, esse verbo de ligação lá tem uma ligação com o predicativo do sujeito. Então, eu vou dar os exemplos. Fiquem atentos e revejam essa aula para entender melhor. Vamos lá? Ela é maravilhosa. Aí o verbo de ligação é, né? Esse verbo de ligação é o aí. Ela está maravilhosa. Olá, novamente. Está o verbo de ligação, fazendo uma ligação entre ela, que é o pronome, está é o verbo de ligação, e maravilhosa, que é a qualidade, que é o adjetivo, não é? Ela parece maravilhosa. Olha lá, esse verbo aí parece, é o verbo de ligação. Está ligando o predicativo do sujeito ali. Veja que não tem dificuldade. Esses verbos de ligação é para ligar o pronome ao substantivo, o pronome ao numeral. Então, só está se dizendo que verbo de ligação, ele liga uma frase à outra. Vamos continuar os exemplos? Ela anda maravilhosa. É o modo como ela está andando maravilhosa. Ela fica maravilhosa. É o estado, né? Ela fica maravilhosa. E ela continua maravilhosa. Também é o modo que ela está. E ela permanece. Também é o estado. Veja aí que eu dei exemplos de verbo de ligação. Então, caso alguém ficou em dúvida dessa aula, de novo, volte atrás, escute essa aula para vocês entenderem, porque vocês têm que entenderem. Essa aula tem que ir lá para a aula minha, meus vídeos aí, o que é um pronome, o que é um sujeito, o que é um substantivo, para poder entender o predicativo do sujeito, né, que tem substantivo, que tem adjetivo, que tem numeral e verbo de ligação, tá certo? Então, essa foi a minha aula, bem básica. Não precisei escrever, porque eu falei bem básico mesmo para entender. E aquela questão, para você entender uma coisa, você tem que estar ouvindo. Às vezes o ser humano pensa que só entende as coisas quando ele fica só lendo, mas ele escutando também, ele absorve muito bem as coisas. Então, escute tanto esse vídeo aqui que foi gravado hoje, para a sua aprendizagem, e os outros que eu gravei. Até a próxima aula. Se inscrevam vocês que já são meus alunos,
Eu gostaria de mais alunos para que vocês entendam o assunto. Vocês que não têm tempo de ir à escola, vocês que trabalham, que têm uma vida corrida. Então, esses vídeos são dicas. Bye!